Agora eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 1, que eu quero meditar com você aqui, bem rapidinho. O versículo que nós vamos utilizar hoje está no verso 4. Amém? Atos capítulo 1, verso de número 4. Eu quero meditar aqui com você. Agora sim. Quero meditar aqui com você só um pouquinho. Atos capítulo 1, verso de número 4. Abriu aí? Achou? Acompanha com a gente aí. Diz assim a palavra... Perdão, queridos. Diz assim aí a palavra do nosso Deus. Deixa eu ver aqui. Diz assim, Atos capítulo 1, verso 4. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Queridos, eu tenho meditado, como eu digo aqui sempre para os irmãos, eu tenho utilizado também o livro de Atos agora no PSM, que é uma mensagem que eu compartilho todas as manhãs com os irmãos que fazem parte desse ministério, né? Então, eu tenho conversado com eles também no livro de Atos. Aliás, como muita gente já sabe disso, é um dos livros do Velho Testamento, melhor dizendo, do Novo Testamento, é um dos livros que eu mais gosto. Se não for o que eu mais gosto, tá, queridos? No Antigo Testamento tem alguns, mas no Novo Testamento, esse aqui é o meu preferido, o livro de Atos, dos apóstolos, que há quem diga que deveria ser Atos do Espírito, né? Porque aqui a gente vê o Espírito de Deus agindo poderosamente aqui através da igreja. Mas enfim, queridos, tenho usado também o livro de Atos, e baseado no livro de Atos, nós temos falado aqui, né, nessa nossa série aí, que não sei quantos encontros nós teremos falando sobre isso, né? Mas temos falado sobre amadurecimento no relacionamento com Deus, porque aqui no livro de Atos a gente vê isso. A gente vê uma igreja que vai crescendo, uma igreja que vai amadurecendo, uma igreja que vai em todo o tempo estreitando o seu relacionamento com Deus. É isso que nós queremos para a nossa vida, é isso que eu quero para a minha vida. Então, por isso, querido, eu creio que dirigido, orientado por Deus, a gente está conversando aqui um pouquinho sobre esse tema. Amadurecimento no crescimento, no relacionamento com Deus, né? Baseado aqui no livro de Atos. E aí, queridos, hoje a gente está usando o verso 4, porque nos versos anteriores a gente já falou um pouquinho, né? Que a Bíblia diz que Jesus, logo assim que Jesus foi crucificado, morreu, eu sei que você sabe, né? Foi crucificado, foi morto, só que ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas antes de subir aos céus, né? Porque a gente vai ver isso também no livro de Atos mais à frente, antes de subir, ele ficou ainda aqui na terra, e a Bíblia nos diz que ele ficou 40 dias ainda aqui na terra, aparecendo com os discípulos, ali, com os seus apóstolos, ensinando e os orientando, né? E a Bíblia diz que ele falou, esse tempo ele passou a maior parte, se não até todo o tempo, falando das coisas relacionadas com o reino, e nós aprendemos sobre a importância de você falar do reino, de você estar envolvido com as coisas do reino, falamos bastante sobre isso, né? Mas hoje no verso 4 começa dizendo assim, e comendo com eles. E a gente, queridos, como nós temos falado sobre amadurecimento no relacionamento com Deus, então todos aqueles que querem estabelecer com Deus um relacionamento maduro, aqui tem algumas lições que são muito interessantes, porque começa dizendo, comendo com eles. E os irmãos já me ouviram falar isso aqui, e pelo menos lá com os irmãos do PSM a gente já conversou, eu não posso confundir uma coisa com a outra, né? Falar duas vezes uma coisa para vocês, enfim. Mas fato é, queridos, que essa expressão de comer, né, assentar-se à mesa, principalmente para o judeu, tinha, dentre outras conotações, uma conotação assim de intimidade, ou seja, não era qualquer pessoa que eles convidavam para assentar-se à mesa, porque assentar-se à mesa, assentavam-se somente aqueles que tinham um certo grau de proximidade, vamos dizer assim. Não é verdade? Eu acredito, queridos, que não é qualquer pessoa que você convida para entrar na tua casa e muito menos para sentar na sua mesa. Estou enganado? Eu entendo que, pelo menos lá em casa é assim, para sentar na nossa mesa lá em casa, a pessoa tem que ter no mínimo um grau de intimidade. Na verdade, para entrar lá em casa já tem que ter um certo grau, não é qualquer pessoa que vai entrando, né? Enfim, queridos, mas conota também uma certa intimidade, e principalmente para os judeus, isso tinha um significado mais, digamos assim, mais intenso ainda, né? Ou seja, não era qualquer um que se assentava ali, deixa eu ver aqui que eu estou tendo bagunçado, né? Não era qualquer um que se assentava à mesa, era só aqueles que eram mais chegados. Então, o que eu aprendo aqui? A primeira lição, que esse verso 4 ensina para mim e para você. Nós precisamos buscar estabelecer com Deus, porque é esse tipo de relacionamento que Ele quer ter conosco. Que tipo, pastor? Relacionamento de intimidade. Ou seja, buscarmos conhecer mais a Deus e também
nos permitir ser conhecido por ele. Se é que dá para você entender o que eu estou falando, né? Como é isso, pastor? É a cada dia você se abrir mais para Deus, embora ele já saiba de tudo, né? Mas ele quer que a gente fale, que a gente se abra, que a gente se exponha, que a gente demonstre para ele que a gente quer conhecê-lo mais e também quer ser conhecido mais dele. Você consegue compreender? Por ele, melhor dizendo, né? Então, queridos, devemos buscar isso. E o que é intimidade? Intimidade fala de quê? Intimidade fala de proximidade. Intimidade fala de conhecer. Intimidade fala de saber à vontade. Por exemplo, eu sei muitas coisas que a minha esposa gosta, muitas coisas, a grande maioria, não sei tudo, né? Mas a grande maioria das coisas que ela gosta, eu sei. Por quê? Porque nós temos intimidade. E ela também, ela sabe muitas coisas que eu gosto, sabe muitas coisas que eu não gosto, porque nós temos intimidade. Então, intimidade é isso. Então, é esse tipo de relacionamento que Deus quer estabelecer comigo e com você. Um relacionamento de intimidade, um relacionamento onde a gente se conheça. E não só a intimidade, porque quando você tem intimidade com uma pessoa, né, queridos, automaticamente você tem o quê? Liberdade. Não é assim? Automaticamente, né? Eu tenho um amigo que ele é militar. Eu não chego para ele, eu não chamo ele pelo posto, a não ser que eu vá lá no quartel visitá-lo, diante dos outros soldados, enfim, né? Apesar que agora ele não vai mais, ele está na reserva. Mas eu não chamo pela sua patente. Suponhamos que ele é capitão. Eu não falo para ele, capitão fulano? Não, eu chamo ele pelo nome. Por quê? Porque é meu amigo, eu tenho intimidade com ele. E essa intimidade automaticamente me concede essa liberdade. É esse tipo de relacionamento que Deus quer estabelecer comigo e com você. Um relacionamento de intimidade, um relacionamento de liberdade, queridos. É por isso que lá na oração do Pai Nosso, você vê em Mateus capítulo 6, Jesus orienta, ensina a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, né? Não é para você repetir a oração do Pai Nosso, já falamos isso aqui inúmeras vezes, né? Mas enfim, Jesus ensina a oração, começa como? Pai Nosso, olha só, Pai. E alguns estudiosos dizem que é até uma expressão paizinho, ou aba pai, ou seja, um relacionamento de pai para filho. É um relacionamento também de, assim, não na mesma intensidade de marido e mulher, mas também um relacionamento de intimidade. Meus filhos têm intimidade comigo. Eu tenho intimidade com os meus filhos. Você consegue compreender? Então é isso que Deus quer. É esse tipo de relacionamento que Ele quer estabelecer comigo e com você. E é isso que eu aprendo aqui no verso 4. Amém, queridos? Mas eu aprendo mais algumas coisinhas, porque ele começa dizendo assim: e comendo com eles, nós já estamos encerrando, tá? E comendo com eles, deu-lhes... Cadê? Verso 4, Jorge. Onde é que você está? Aqui, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Olha que coisa legal, queridos. Deu uma ordem. Aqui, Jesus não deu uma orientação. Jesus não deu um conselho. Jesus não fez um pedido. Jesus não deu uma sugestão. Ele deu uma ordem. Conselho, você atende se quiser. Orientação, você atende se você quiser. Sugestão, você atende se você quiser. Ordem, não. Ordem se obedece. Você está conseguindo compreender? Então, queridos, o que eu entendo? Que além de estabelecer com aqueles discípulos, além de haver entre eles, entre Jesus e os discípulos, um relacionamento de intimidade, também havia entre eles um relacionamento de obediência. E também é esse tipo de relacionamento que Deus quer estabelecer comigo e com você. Um relacionamento de obediência. Você consegue entender? É isso, queridos. E, amados, deixa eu dizer uma coisa para você, nós não gostamos muito desse negócio. Esse negócio de obedecer não é muito para mim. Esse negócio de obedecer, cara, não é legal, não. Eu não gosto de me submeter a autoridades. Você consegue entender? Queridos, para estabelecer relacionamento com Deus, não tem outra forma. Rebelde, vou usar essa expressão só para você entender. Rebelde não se relaciona com Deus. Desobediente não se relaciona com Deus. Você consegue entender? Porque ele requer de mim e de você um relacionamento de obediência. E é uma obediência incondicional. Que é isso, pastor? Porque às vezes a gente quer, né, condicionar a nossa obediência. Se eu gostar da ordem, eu obedeço. Se eu concordar com a ordem, eu obedeço. Se me convier, acho que é essa expressão, né? Eu obedeço. Você está entendendo? Não é assim que funciona com Deus. Gostou da ordem? Obedeça. Não gostou? Obedeça também. Concorda com a ordem? Obedeça. Não concorda? Obedeça também. É assim que funciona. É incondicional. Você consegue entender? Ah, pastor, isso me parece um tanto quanto autoritário. Tá, pode até parecer, mas com Deus não tem outra forma. Com Deus é assim. E outra, queridos, Ele não quer que nós o obedeçamos, não por causa dele, para Ele mostrar que é Ele que manda. Queridos, Ele sabe disso. Deus não tem problema de crise de identidade, não. Deus sabe quem Ele é, Ele sabe o poder que Ele tem, Ele sabe tudo isso.
Ele não tem crise de identidade igual a mim e você, igual a mim e a você, né? Mas, queridos, quando ele quer que nós o obedeçamos, primeiro, porque quando ele dá uma ordem, ele sabe o que ele está mandando. Quando ele mandou esses discípulos, quando ele deu essa ordem, que a gente vai falar sobre essa ordem posteriormente, né? Quando ele deu essa ordem, que parecia ser um tanto quanto esquisita, um tanto quanto, né, contrária a tudo que estava acontecendo, os discípulos mesmo assim obedeceram. Às vezes ele dá ordem que é meio complicado de você entender. Você consegue? Mas assim mesmo, queridos, eles obedeceram. Por quê? Porque havia entre eles estabelecido um relacionamento de intimidade. Deus sabia por que estava dando aquela ordem. Talvez os discípulos não tenham compreendido, talvez os discípulos não tenham gostado, não tenham concordado, né? Pelas circunstâncias que a gente vai ver isso mais à frente, de repente, né, nem quiseram obedecer, quiseram meter o pé mesmo de Jerusalém, mas mesmo assim obedeceram. Porque entre eles havia um relacionamento de obediência. Eles estavam dispostos. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer estabelecer um relacionamento com Deus, você esteja disposto a obedecê-lo. Pastor, então o senhor é obediente em tudo? Não, querido. Acho que pelo contrário, mais desobedeço do que obedeço. Não por rebeldia, não por teimosia. Às vezes por um pouquinho dessas coisas também, né? Mas na grande maioria das vezes, né? Às vezes por ignorância. Às vezes, queridos, por me deixar levar pela minha velha natureza. Enfim, uma série de fatores que a gente falaria aqui mais uma hora sobre isso, né? Mas fato é, queridos, que a gente deve buscar, e é o que eu faço. Eu desobedeço muitas vezes, mas Deus sabe que é verdade que eu falo para os irmãos. Eu me esforço para obedecer. Eu luto para obedecer. Você está entendendo? Quando eu sei que a ordem vem dele, queridos, tem coisa que eu não gosto muito que ele fala para eu fazer, que ele manda, mas eu luto para obedecer. Estou dizendo que eu consigo a 100% não, mas que eu luto. Você consegue entender? Então é isso que ele quer comigo e com você. É esse tipo de relacionamento que Deus quer estabelecer comigo e com você. Um relacionamento de intimidade, um relacionamento de obediência. Você consegue entender? É isso que eu aprendo aqui em Atos capítulo 1, verso 4. Todos aqueles que querem estabelecer com Deus um relacionamento de crescimento, um relacionamento que vai amadurecendo, precisa buscar intimidade e precisa buscar obedecer. Em todo tempo. Você consegue entender, queridos? É assim que funciona. Relacionamento com Deus tem que ter obediência. E relacionamento com Deus faz necessária intimidade. É isso que ele quer. Ele quer ser íntimo e quer que nós o obedeçamos. Amém, meus amados? Espero que você tenha ouvido, recebido essa palavra, que ela tenha entrado no seu coração e que você busque verdadeiramente ter a cada dia mais e mais intimidade com Deus e a cada dia mais e mais obedecê-lo. Pastor, é muito difícil. É mesmo. Eu já vi pessoas dizendo que servir a Deus é fácil e tal. Respeito a opinião, mas discordo radicalmente. É difícil. Não é fácil. Obedecer não é fácil. Buscar a cada dia mais e mais se aproximar de Deus, intimidade com Deus, são duas naturezas totalmente opostas. Somos pecadores. Estamos falando de um Deus santo. Como é que dá para aproximar essas duas coisas? Não é fácil, mas é possível. E o que é mais maravilhoso, queridos, é que ele está mais desejoso de ter intimidade comigo, até mesmo do que eu estou desejoso de ter intimidade com ele. Você consegue conceber um negócio desse? Não dá, nossa mente não consegue, né? Mas é assim que funciona. Tá bom, queridos? Busquemos intimidade com Deus. Busquemos ser a cada dia mais e mais obedientes. Tá bom, meus amados? Na semana que vem, permitindo nosso Deus, nós voltaremos, vamos dar sequência aí à nossa série Amadurecimento no Relacionamento com Deus. Amém? Mas antes de nós terminarmos, eu quero, obviamente, orar com você e orar por você, pela sua casa e pela sua família, tá bom? Se você puder e quiser, dá uma paradinha e vamos orar. Vamos falar com o nosso papai. Eu quero colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Quero colocar a vida da sua casa, a vida da sua família nas mãos do Senhor. Amém? E tome posse da bênção, tome posse da cura se você estiver enfermo. Tome posse da porta de emprego se abrindo se você estiver desempregado. Em nome de Jesus, tome posse aí da bênção, da vitória, da mudança desse quadro aí. Em nome de Jesus. Tá bom? Eu creio que Deus, nesse momento, está abençoando vidas. Amém? Vamos orar, meus amados? Senhor, obrigado. Obrigado por mais uma sexta-feira. Obrigado, Paizinho, por mais uma live, por mais uma série, Senhor Deus, por mais um trecho, conversando mais um pouquinho com os teus servos sobre amadurecimento no relacionamento contigo. Pai, obrigado. Ó Deus, e agora eu quero te entregar a vida desse teu filho, a vida dessa tua filha. Eu não sei como está o coraçãozinho, quem sabe abatido, entristecido, magoado, ferido, desanimado, decepcionado, preocupado, ansioso, necessitando de uma palavra, Paizinho, quem sabe de conforto, de consolo, Pai amado.
quem sabe uma palavra de direção, de orientação, quem sabe, Paizinho, uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento, ou até mesmo uma palavra de conserto, uma palavra de exortação, Pai. Não sabemos, mas o Senhor sabe, porque tudo o Senhor sabe, Paizinho. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Paizinho querido, entra com providência mudando esse quadro, revertendo essa situação e abençoando a cada um dos teus filhos, Paizinho amado, em nome de Jesus. Obrigado, Paizinho, obrigado por mais uma sexta-feira, obrigado por mais uma live. Ó Deus, quero te pedir que o Senhor abençoe a vida desse teu filho, o lar desse teu filho, o casamento desse teu filho, que nesse lar só haja paz, haja alegria, amor, comunhão, cumplicidade, Paizinho. Que seja repreendido todo e qualquer espírito que tem tentado atuar nas nossas famílias, seja repreendido, Senhor Deus, todo vício em álcool, em drogas, em pornografia, em jogos, seja repreendido todo adultério, seja repreendido toda violência, seja violência sexual, violência física, violência, ó Deus, psicológica, enfim, Pai amado, em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho querido, tem misericórdia, nós te clamamos, Paizinho, pelas nossas mulheres, Paizinho amado, nunca se falou tanto em feminicídio, nunca foram mortas tantas mulheres, meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, Paizinho. Estende as tuas mãos e muda esse quadro, reverte essa situação. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai querido. Muito obrigado, Paizinho querido. Fica conosco. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus queridos e queridas. Louvado seja o nome do Senhor. Está chegando a hora, eu tenho que terminar, né? A nossa live, a gente tem buscado fazer uma live aí mais concisa, mais curtinha. Eu espero que Deus tenha abençoado você mesmo aí nesse tempo, nesse espaço de tempo reduzido, mas Deus não precisa de muito tempo para falar, nem precisa de muito tempo para fazer na nossa vida, né? Ele faz assim, ó, muda tudo. É verdade, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Estou terminando, mas antes queria que você fizesse assim, que eu quero te abençoar, eu quero abençoar, impetrar uma bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Faz assim, amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora e salvadora do Filho, e as doces, incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, e todos nós recebamos e digamos amém. Amém, meus queridos. Ó, com todo respeito, beijo carinhoso no seu coração, permitindo o nosso Deus, na semana que vem, nós voltaremos, vamos dar continuidade à nossa série Amadurecimento no Relacionamento com Deus. Deus te abençoe.